Olá, meus amigos do YouTube, passando aqui para deixar uma palavra para você nesse dia de Natal, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito nosso Deus e o brilho do Espírito Santo esteja na tua casa, na tua vida, te guardando, você e tua família nesse Natal, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui com uma palavra de poder para vocês, em nome do Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado. Vamos aqui para a palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, Mateus capítulo 1, versículo 21, fala assim, olha, e ela dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor através do profeta, que dizia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome de Emanuel, que, sendo interpretado, é Deus conosco. Olha só, meus amados, aqui o livro de Mateus chamando a minha e a sua atenção, dizendo que a virgem teria um filho e colocaria o nome de Jesus, do seu Jesus, que ele vinha para salvar a humanidade do pecado, salvar você dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. E aqui fala que traduzido o nome dele é Deus conosco. Vamos aqui no livro do médico Lucas, que tem uma passagem aqui também em nome do Senhor Jesus, é Lucas 2, versículo 1 a seguir, que fala assim, olha, fala do nascimento de Jesus, olha só. E aconteceu que, naquele dia, saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse retribuído. E esta tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria, e todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamado Belém, porque ele era da casa da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriu-se os dias para que o parto, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em faixa de pano e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugares, porquanto para eles não havia lugares. Olha só, meus amados, em outra passagem fala, porque para eles não existia lugar ali na estalagem. Olha só, o livro santo me chamando a sua atenção e a minha atenção nesse dia de Natal. Eu quero chamar a sua atenção, onde o Senhor Jesus vai estar na sua vida nessa noite de Natal, onde o Espírito Santo de Deus vai estar na sua vida nessa noite de Natal, onde que o nosso Deus vai estar com você nessa noite de Natal, porque aqui, nesse lugar, nesse hospedaria, nesse hotel, aqui vamos falar hoje, no dia de hoje, no hotel aqui, nessa hospedaria, não havia mais lugar ali poderia haver ali lugar para qualquer tipo de pessoas, mas para o Rei da Glória, o Filho de Deus que ia nascer ali, não havia mais lugar naquele local. E aí o dono daquele local, talvez a Bíblia não fala, mas pode ter até brincado ou zombado da cara do José e da Maria. Só tem lugar para você ali, lá na estalagem, ali onde estão as ovelhas, onde estão as vacas, só há lugar para vocês ali, porque ele não sabia que era o Rei Jesus que ia nascer naquela noite, naquele local. Porque se ele soubesse, ele teria escolhido
um dos melhores lugares, dos quartos, da suíte, daquele local, para que o Senhor Jesus pudesse nascer ali. Mas, para que se cumprisse a palavra, ele nasceu desse jeito. E ali ele nasceu, naquele dia, no dia de Natal ali, ele nasceu ali, e ali foi o nascimento do Senhor Jesus que nós comemoramos no dia de hoje. A Bíblia não revela qual o mês certo, nem o ano certo que ele nasceu, mas ele nasceu e ele veio para mudar a história da humanidade. A mulher vai ter um filho, e o nome dele vai ser Jesus, que veio para perdoar os meus e os seus pecados. Nesse dia de Natal, que o Espírito Santo de nosso Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre a tua família, te guardando, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui no livro de Mateus, para você ver o que é o Natal. O Natal é tudo isto que está escrito aqui no livro de Mateus. É esse Natal que agrada o Senhor Jesus. Nós temos que comemorar, nós temos que estar perto dos nossos amigos, nós temos que estar perto da nossa família, nós temos que comemorar o nascimento do Senhor Jesus, mas como está escrito aqui, olha, Mateus 25, 35 a seguir, Mateus 25, 35 a seguir, fala assim, olha, porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me acolheste, depois e vestiste-me, e estava disposto a me vestir, eu estava enfermo e me viste, eu estive preso e foste até mim. Então o justo lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te beber, quando nós vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despedido e vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e foste visitastes. Respondeu o rei, respondeu aqui o nosso Deus, disse-lhe, e dirá, na verdade eu vos digo, que quando o fizeste ao menor destes meus irmãos, fizeste a mim. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me acolheste. Despedido e não me vestiste. Enfermo na prisão e não me visitaste. Então ele lhe dará. Então eles também responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou despedido e enfermo, ou na prisão, e não servimos? Então ele lhe respondeu, dizendo, na verdade, eu te digo que quando não fizeste ao menor deste, não fizeste a mim. Irão este para o castigo eterno, para o justo a vida eterna. Olha só, meus amados, eu quero chamar você nesse dia de Natal, a sua atenção, para que você se renda aos pés do nosso Deus, entrega a vida para o Senhor Jesus, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida, para no grande dia nós estamos todos ali comemorando do lado do nosso Deus, do Filho amado que pagou um alto preço ali na cruz. Essa mensagem que eu tinha para você nesse dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito nosso Deus fale grandemente nesse Natal, através da palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Porque ali na estalagem, vamos voltar aqui rapidinho, Lucas 2, versículo 7, olha só, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em faixa de pano
e deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar na estalagem. E quantas pessoas hoje não têm espaço para o seu Jesus? Olha só, que coisa séria. Meta nessa palavra, atenta para a palavra, não olha para o pregador, mas atenta para a palavra e deixa o Espírito Santo de Deus falar grandemente através da palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado nesse Natal, uma noite de Natal abençoada, você e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Feliz Natal para você e para a tua família, em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço uma bênção especial, Pai, sobre os meus amigos, seguidores do YouTube, Facebook, Instagram, nesse dia de Natal. Dê-me o teu Espírito, meu Pai, sobre aquele que precisa do socorro do Senhor, aquele que está enfermo, quantas pessoas estão doentes de dor, precisando do socorro do Senhor, Pai, você é poderoso, Pai, para mudar aquela história. Pai, abençoa grandemente aquela pessoa que está ali precisando do socorro do Senhor, e abençoa, Pai, essa noite de Natal, desses meus amigos, da minha família, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus cunhados, das minhas cunhadas, dos meus primos, das minhas primas, da minha esposa Daniela, do meu sogro, da minha sogra e de todos os meus seguidores, Pai. E abençoa grandemente a quem está no leito de dor, Pai, precisando do socorro do Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Quando você faz, quando nós fizemos qualquer uma coisa dessa natureza, você está fazendo para o nosso Deus. Quando você estende a mão e dá até um copo de água fria, a sua recompensa vai ser grande. Que nesse Natal, o Espírito do nosso Deus e o brilho do Espírito Santo abençoe a tua vida, a tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus, e amém. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Feliz Natal para você, em nome de Jesus.